chorar não é pra homem. Um dia, meu pai ele me disse essas simples palavras muito bonitinhas de que homem não deveria chorar. Tipo, eu chorava muito, claro. Eu era uma criança super sentimental, um adolescente super sentimental, um adulto super sentimental. Eu choro por qualquer coisa. Pelo café quentinho do nada. Às vezes eu só recebo uma mensagem de felicidade e eu começo a chorar. Lendo um livro aleatório, escutando uma música aleatória, memórias. Muita coisa me faz chorar e sempre me fez chorar. Qualquer briguinha, se você aumentava a voz comigo, eu não sabia discutir. Atualmente, eu acho que o fato do meu pai ter brigado comigo naquela época e falado pra mim que eu não deveria ter chorado, que eu não deveria chorar, que ser um homem é diferente, sabe? Me fez criar uma maturidade de certa forma e perceber que, tipo, eu não precisava chorar pra tudo. Só que ele disse com palavras erradas, de que homem não deveria chorar. Mas era tão contraditório escutar isso do meu pai, porque minha mãe ela sempre chorou. Sempre chorou. Ela chorava por tudo. Eu cresci na igreja e dentro da igreja todo mundo, homens choram dentro da igreja porque sentem a presença de Deus. Minha mãe chorava por muitas coisas. Meu tio morreu durante a minha adolescência, ela chorou muito, minha avó chorava. Eu tava rodado de pessoas que tinham sentimentos mais frágeis e por que eu não podia chorar? Eu me questionava realmente por quê? Por que eu não posso fazer as mesmas coisas que elas fazem? Eu não quero deixar de ser homem, eu gosto de ser homem. Mas eu choro, porque eu tenho lágrimas, porque se homem não pudesse chorar, eu não teria lágrimas dentro dos meus olhos. Eu não sentiria o que eu sinto até hoje. E era uma questão muito louca, assim. E eu acho que com a maturidade, minha família ela começou a se sentir um pouquinho mais livre, assim. Minha mãe, ela nunca disse isso pra mim. Minha mãe sempre apoiou ele de eu chorar, assim. Porque era parecido, a gente é parecido em questão de sentimentos, de entender as pessoas, de buscar coisas específicas. Eu e minha mãe sempre teve uma coisa parecida nesse aspecto. Mas, eu não sei, eu sentia que ela também não gostava muito da ideia de eu chorar. Só que depois que ela entendeu que eu era uma pessoa mais sentimental, que eu era uma pessoa que não ia seguir as mesmas regras que ela esperava que eu seguisse, ela começou a apoiar que eu chorasse. Essa semana a minha casa ela quase pegou fogo, simplesmente. Eu tenho a mania de acender vela, acender incenso, e aí eu acendi numa parte que não estava numa base muito segura. E basicamente ela caiu, queimou o pano, queimou uma madeira, queimou um pouco da parede, queimou meu dedo, queimou um pouquinho da minha mão, meu braço, eu tô com machucado aqui na cintura. As coisas elas queimaram simplesmente. E a primeira coisa que eu quis fazer era chorar, simplesmente. Eu apaguei o fogo, eu abri todas as janelas. Eu sou uma pessoa que lida muito bem com o problema, no começo do problema. Então eu abri as janelas, eu apaguei o fogo com um pano, não apaguei com água porque eu sabia que a água não ia dar certo. E as coisas elas começaram a dar certo, assim. E aí simplesmente quando o fogo apagou, quando eu mandei mensagem pra todo mundo de que a fumaça era por causa de um fogo, quando as coisas elas deram certo, a primeira coisa que eu queria fazer era chorar. Eu não queria fazer mais nada, eu só queria, sabe, desabar e falar, nossa, eu preciso chorar, eu preciso alimentar essa dor que tá dentro de mim. E aí eu simplesmente percebi o quanto é bom chorar. E aí eu não chorei. Eu não chorei por algum motivo, até agora eu não sei porque eu não chorei, eu simplesmente quis conversar. Eu mandei mensagem pro meu bem, mandei mensagem pra minha amiga, mandei mensagem pra minha mãe. E aí minha mãe ela me ligou e aí ela falou, ai, o que você tá sentindo? Eu falei, eu só quero chorar. E aí ela disse, ai, chora, chorar faz bem pra alma. E ela dizer isso depois de anos, assim, tipo, ela olhar pra mim, minha, mesmo que seja por um celular, e falar, não, você pode chorar. Não é um problema você chorar, porque chorar faz bem pra alma. Não tendo lição de gênero, não tendo nada relacionado a isso, me fez tão bem. E coisas bobas fazem bem, sabe? Eu acho que tem uma questão na nossa vida, quando a gente começa a se tornar adulto, que a gente começa a tentar não se importar com o que nossos pais diziam, assim, tentar não se importar com o que eles nos ensinaram e tentar seguir caminhos diferentes. E isso realmente é muito importante, porque somos seres individuais. Mas
ela falar uma coisa que eu sempre esperei que fosse dito foi tão livre, sabe? Tipo, em palavras de que você pode chorar, chora. Chorar faz bem, sabe? E eu chorei. E ainda choro, tanto que eu tô chorando agora se você tá vendo esse vídeo ou esse áudio, tipo, dá pra ver que minha voz tá meio trêmula, meus olhinhos estão caindo lagriminhas e eu acho que eu ter chorado, eu ter resolvido me trouxe uma felicidade gigantesca, porque foi aí que eu percebi que tava tudo bem, que eu só queimei um pouquinho da minha mão, que a minha casa estava inteira, que nem nada de ruim aconteceu, eu não perdi nada muito específico. Ai, coisas ruins aconteceram. Meu Wi-Fi parou de funcionar porque o fio queimou. Eu perdi algumas coisas e surtei e naquele momento específico, mas nada de péssimo aconteceu, sabe? E, e tá tudo bem, sabe? E existe inclusive uma questão. O nome desse podcast ele é Ódio ao Amor, o nome desses vídeos é Ódio ao Amor. E o Freud, ele tem uma das pesquisas dele de que o amor, ele é ódio, o ódio é alguma coisa. Então, tipo, você vai aprender a amar a pessoa porque você não pode transformar ela em você. E existe um ódio nisso, mas é um ódio em busca do amor, porque o ódio não é ruim. A gente tem uma mania de transformar todas as palavras em coisas ruins, mas eu tô falando isso porque eu sinto que essa tristeza, ela me trouxe uma felicidade, porque nenhum sentimento é muito unilateral, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ser você, tá tudo bem ser você de verdade. E é isso, basicamente. Eu sou o Apolo, esse é o Ódio ao Amor. Até a próxima. Espero que curtam desse episódio. Foi uma coisa mais surto, né? Que eu não desenvolvi nada específico, mas eu queria muito falar sobre isso e eu não queria deixar essa semana sem episódio. Eu tenho planos para os próximos episódios, mas dessa vez eu tô fazendo uma pesquisa muito importante. Eu quero realmente trazer, tipo, ideias e coisas boas. Então, esperem os próximos episódios. Não me abandonem. Eu sei que não tem muitas pessoas escutando isso, mas não me abandonem. É um prazer falar com vocês sempre. Eu amo vocês. Se cuidem. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos.